Então veja, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Este, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3, olha aí. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados e de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a tua gloriosa palavra, que nos orienta, que nos corrige, que nos conforta, que nos sustenta na vida. Te pedimos, ó Deus, que tenhamos um tempo de estudo da tua palavra, de meditação na tua palavra, e que a doutrina do Senhor seja exposta com fidelidade para a edificação da tua igreja. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando se fala sobre fim dos tempos, muitas coisas vêm à nossa mente. Talvez um filme de Hollywood, talvez um terror, um medo em relação ao que vai acontecer na destruição do mundo. Alguém pode pensar dessa forma, ou até mesmo algumas falsas previsões que pessoas já falaram falsamente acerca do fim dos tempos. Filmes, contos, falsas previsões, muita coisa é relatada nesse mundo acerca do fim, acerca da volta de Cristo. Entretanto, muita coisa também é ficção, mito, relato falso. Daí a necessidade de nós entendermos as coisas concernentes ao fim dos tempos, de acordo com a palavra, porque a palavra traz de fato segurança. A palavra nos apresenta verdadeiramente o futuro que há de acontecer. No texto em que nós lemos, portanto, a palavra está falando sobre os sinais desse tempo final, os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Para nós entendermos o texto, é importante nós considerarmos o contexto. Mateus aqui, irmãos, está relatando o momento em que o Senhor Jesus está no templo e diz que não ficará pedra sobre pedra no templo que foi reconstruído. Para a gente entender melhor, é importante nós considerarmos a história do templo. O templo ele foi erguido por Salomão, quando Deus então deu as diretrizes para seu pai Davi. E então Salomão construiu um glorioso templo em Jerusalém. Entretanto, anos depois, o povo do Senhor se afastou da presença dele, dos mandamentos dele, e Deus então mandou um juízo. A Babilônia foi e destruiu esse povo, o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Destruíram muros, casas, a cidade inteira, inclusive o templo. Após então esse período, o povo foi levado cativo para a Babilônia,
e 70 anos se passaram. Após os 70 anos, a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa libertou o povo de Israel da Babilônia, e esse povo então retornou para Jerusalém, e eles reconstruíram o templo. O templo que foi reconstruído no período do profeta, por exemplo, Ageu. Nós aqui ouvimos as pregações na série de Ageu aos domingos à noite, não é? E esse templo foi reconstruído. Passa-se então muitos anos, e nós estamos agora diante do relato de Mateus, onde Jesus está diante do templo dizendo: olha, não ficará nesse templo pedra sobre pedra. É isso que ele diz no versículo 1 e no versículo 7. Ele faz uma profecia dizendo: olha, esse templo será destruído. No versículo 3, então diz a palavra, vamos ler juntos? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então a pergunta dos discípulos está baseada naquilo que Jesus Cristo falou, que esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. E então os discípulos em particular perguntam para o Senhor Jesus: olha, em que tempo vai acontecer isso? Qual é o sinal? E mais, não somente da destruição, qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? É isso que diz o versículo 3, a parte final. A partir daí, o Senhor Jesus então vai apresentar os sinais, não simplesmente da destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído de fato no ano 70 depois de Cristo, então não ficou pedra sobre pedra, e até hoje o templo de Jerusalém está lá destruído. Você vai em Jerusalém, tem o muro das lamentações, né? O templo não está construído, está destruído. Isso aconteceu no ano 70, então a profecia do Senhor se cumpriu. Mas não apenas sinais relacionados à destruição do templo, mas também sinais relacionados à vinda do Senhor e à consumação dos séculos, ou seja, ao final dos tempos. Quais são os sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Ou seja, quando vai de fato consumir, terminar, concluir a história da redenção do povo de Deus. Então, a partir do versículo 4, o Senhor Jesus apresenta alguns sinais da volta dele. Então vamos entender, irmãos. Primeiro sinal da volta do Senhor Jesus está aí no versículo 4 e 5. Que sinal é? Falsos ensinos. O primeiro sinal da volta do Senhor Jesus é o falso ensino. Olhe para o texto, versículo 4 e 5. Vamos ler, irmãos, agora, todos juntos, em uma só voz, bem forte. Vamos lá. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus aqui está, irmãos, informando que o sinal da volta dele, um dos primeiros, sinais aí de sua volta, é que haverá falso profeta, falso ensino. O Senhor, portanto, está dizendo: olha, vede que ninguém vos engane, ou seja, haverá aquele que tenta enganar, que tenta subverter, que tenta falar coisas mentirosas como se fossem verdadeiras. O engano não é tão claro, já diz a palavra, é um engano. Tenta apresentar uma coisa ruim como se fosse uma coisa boa. Tenta dizer que é amor, mas não é amor. Tenta afirmar que é justiça, mas não é justiça. Se parece com coisas boas, mas na verdade não é. Então a palavra de Deus diz: vede que ninguém vos engane, porque haverá gente que vai querer enganar, ensinar equivocadamente, falsamente, como se fosse verdade. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome. Não é apenas um, dois.
É muito falso profeta, é muito pregador infiel, é muito mensageiro que não condiz com a verdade de Deus. Não são poucos, são muitos que dirão em meu nome, eu sou Cristo. E a palavra do Senhor diz na parte final do versículo 5, e enganarão a quê? A muitos. Então são muitos falsos profetas que vão enganar a muitos. Então isso vai acontecer, não é uma possibilidade. Veja, não é aqui possibilidade. Cristo não está tratando de um talvez. Não, Cristo está tratando de um sinal concreto que antecede a sua vinda. E o sinal concreto que antecede a sua vinda é que vai existir muitos falsos profetas enganando muitas pessoas. Nós vivemos em um tempo, irmãos, muito parecido, onde muitos se levantam em nome de Deus e ensinam coisas erradas em nome do Senhor. Você tem várias teologias que não são bíblicas, vários ensinos que não são bíblicos, várias pregações que não são bíblicas, pregações, mensagens, ensinos que não têm respaldo na palavra de Deus, mas enganam muitos. Muitos choram, muitos se comovem, muitos são de fato enganados, porque isso é um sinal do fim dos tempos, da consumação dos séculos, da volta do Senhor Jesus. A mentira, a falsidade, o erro teológico, o erro doutrinário, nunca vai chegar para as pessoas com essa cara de erro, de algo falso, mentiroso, mas vai chegar com uma cara bonita, atrativa, interessante, até mesmo do ponto de vista humano, chamativa. Por exemplo, quantos não acham que a salvação é pelas obras? E é uma coisa muito atrativa do ponto de vista humano. Olha, faz a tua parte e Deus vai analisar você, e se você fizer coisa boa, Deus vai te receber. Quem não quer, irmãos, receber a sua recompensa? Uma outra doutrina, por exemplo, a teologia da prosperidade, que diz que o verdadeiro crente vai ser próspero financeiramente, tentando adulterar, forçar textos bíblicos que falam sobre a provisão do Senhor. E a palavra de Deus não garante isso. Pelo contrário, olhe, por exemplo, para o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um servo de Deus, mas que no final da sua vida estava preso, sem dinheiro, pedindo para que o seu amigo fosse visitá-lo e pedindo livros e uma capa para se cobrir do frio, lá na sua carta a Timóteo. Então veja, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Então, não é, irmãos, uma característica do crente verdadeiro. Pelo contrário, né? Uma característica do crente verdadeiro é a perseguição, é a aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que prega que o crente vai ter vitória o tempo todo. Não. Algumas derrotas são boas para nós, irmãos, porque a derrota nos corrige, a derrota nos coloca no pó, as derrotas deixam a gente mais humilde, para a gente entender a vontade do Senhor. Algumas tribulações vêm para corrigir o nosso coração. Então veja, haverá muito ensino falso, falsos ensinos. Primeiro sinal é esse, falso ensino. Segundo sinal, conturbação política e militar. Versículo 6 em diante, veja o que diz a palavra. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará o quê? Nação contra nação, reino contra reino. Só até aí, irmãos. Então nós percebemos aqui um segundo sinal da volta de Cristo, que é as conturbações militares e políticas, as confusões, as guerras. Perceba,
E certamente, veja, não é um talvez, uma possibilidade. Ele está sempre falando de coisas certas que vão acontecer. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E é o que a gente vê, né, irmãos, hoje. É tanta guerra, é tanto rumor de guerra. É a guerra que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia. É a guerra agora lá do Irã. Foi a guerra que teve e ainda tem esse caos político acontecendo na Venezuela, né? Os Estados Unidos que foi lá e tirou o presidente, né? O que é um ditador. Então, você vê rumores de guerra o tempo todo acontecendo. E parece que esses rumores de guerra, eles aumentam, gradativamente estão aumentando. Então veja, conturbações políticas de reino contra reino, nação contra nação, conturbações militares, rumores de guerra, veja, essas coisas são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. As coisas estão caminhando debaixo daquilo que Deus determinou. Então nós temos em primeiro, o falso ensino. Nós temos em segundo, conturbação política e militar. Terceiro, conturbações naturais. Olha o que diz aí o versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Conturbações naturais. Fome, terremoto. A natureza, ela está em caos, em confusão. Recentemente aconteceu na Venezuela um terremoto. Veja, houve guerra, né? Eles estão em uma situação bem difícil, bem delicada. E para piorar a situação, infelizmente, passaram por um período aí de terremoto. Irmãos, essa questão de terremoto geralmente acontece nos países mais distantes, né? A Venezuela é um país bem pertinho aqui, né? No nosso continente, na América do Sul. E eu vi um vídeo que colocaram na internet. Rapaz, foi um terremoto muito grande. Prédios foram destruídos. Não é? Oi? E foi? Poxa, eu não fiquei sabendo disso. Do nosso país, menino, não é? Então veja, parece que o terremoto está chegando no Brasil. Deus nos livre, né, irmãos? Deus nos livre. Eu sei que de vez em quando tem uns terremotos em Caruaru, né? Os estrondos, né? Os tremores, né? Estamos acostumados, né? Então veja, são conturbações naturais acontecendo e parece que essas coisas vão aumentando à medida que o tempo vai passando. O que nos parece é que essas coisas vão chegando mais perto de nós, vai aumentando. E nós percebemos aqui que não é apenas em um lugar, mas essas conturbações naturais são em vários lugares. Olha o que diz o texto, o versículo final: fomes e terremotos em vários lugares. Então, irmãos, não vamos estranhar quando conturbações naturais acontecerem em lugares que nunca aconteceram, que nunca aconteciam. Não vamos estranhar isso, porque isso faz parte do plano de Deus para a consumação dos séculos. Vamos lembrar do primeiro sinal, quem lembra? Falso ensino, graças a Deus, não é possível que, não é? E esquecer. Segundo sinal, quem lembra? Conturbação política e militar. Terceiro, conturbação natural ou conturbações naturais. Quarto sinal, perseguição direta. Veja o que diz o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja que ele faz aqui
uma referência àquilo que vem primeiro e àquilo que vem depois. O que vem primeiro tá: falso ensino, conturbação política e militar e natural. E aí ele termina dizendo no versículo 8: porém, tudo isto é o princípio das dores. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, isso vem primeiro. Em seguida, então, as coisas vão piorar. E ele apresenta o quarto sinal, que é a perseguição direta. Versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que é isso? O que é que significa isso? Isso significa, irmãos, uma perseguição contra a igreja do Senhor. Significa uma perseguição direta do mundo contra a igreja. Ou seja, não é triunfo, é tribulação. Sereis atribulados. E vos o quê? E vos o quê? Matarão. O Senhor Jesus aqui, irmãos, está falando de martírio. Não é qualquer tipo de perseguição, é perseguição que tira a vida. Não é simplesmente uma perseguição ideológica, uma perseguição filosófica, uma perseguição de pensamento de vida, uma perseguição de cosmovisões, né? Conflito de visão de mundo. É mais que isso, é uma perseguição direta contra os cristãos, onde muitos morrerão. Muitos morrerão. Mas não é que morrerão por causa de uma situação circunstancial. Não é que vão morrer porque são perseguidores, soberbos, chatos, né? Ruins. Não, eles serão perseguidos e morrerão por causa do nome do Senhor Jesus. Porque não vão abrir mão do nome do Senhor Jesus. Não vão negociar o nome do Senhor Jesus. E o que significa o nome do Senhor Jesus? Significa não abrir mão do ensino de Cristo, não abrir mão dos valores do reino de Cristo, não abrir mão da verdade que procede de Cristo. Porque o nome de Cristo tem a ver com quem Ele é, com o seu ensino, com a sua pregação. Não é simplesmente alguém que coloca uma arma apontada para a cabeça, dizendo: negue o nome de Jesus. Não é simplesmente isso. É mais profundo que isso. São pessoas que não negam os valores do Evangelho e por essa razão morrerão por causa do nome daquele que carrega esses valores. Entende? Sobre essa perseguição direta, isso vai então apresentar uma nova característica, uma nova marca do final, um outro sinal. O quinto sinal, apostasia, versículo 10 e 12, veja: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O texto diz, irmãos, o amor vai se esfriar, não é? De quase todos. Veja o que diz o versículo de número 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o Senhor Jesus está falando aqui de apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé, abandono dos valores, abandono, é uma traição. E o texto diz, olha, muitos vão trair uns aos outros. Eles vão apostatar, eles vão negociar,
Enquanto que lá em Apocalipse o Senhor Jesus está dizendo: sai dela, ó povo meu, sai da Babilônia, ó povo meu. Por que Jesus diz isso em Apocalipse? Porque o povo está infiltrado na Babilônia, o povo está caminhando segundo o padrão da Babilônia, o povo está cheio dos valores da Babilônia, que são desse mundo. E Jesus então fala em Apocalipse: sai da Babilônia, ó povo meu. Por quê? Porque o povo vai ser contaminado pelo mundo, povo de Deus. Então, por essa razão, muitos vão apostatar da fé, vão abandonar a fé, não vão aguentar, não vão aguentar. Tem gente, irmãos, que não aguenta ser fiel, por exemplo, em pagar impostos, quanto mais em morrer por Cristo. Aquele que não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Então, aquele que é infiel nos mínimos detalhes, nos pequenos, em relação à caminhada cristã, como, por exemplo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, jamais será fiel diante do martírio, diante da morte e diante de uma perseguição direta. Apostasia. Sexto sinal, estamos chegando no final. Sexto sinal: a pregação do evangelho em todo o mundo. Versículo de número 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Jesus, portanto, está afirmando que o sexto sinal é que a palavra será pregada, o evangelho vai se espalhar por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo. Ou seja, cada eleito vai ouvir o evangelho, e então chegará o fim. Lembre-se, não é uma possibilidade, é o que vai acontecer, é certeza. São os sinais, não talvez possíveis, mas os sinais que certamente irão acontecer. Por esta razão, a pregação do evangelho para todo mundo vai acontecer. É uma tarefa da igreja. A igreja tem que pregar o evangelho para todas as pessoas. Mas não é que talvez a igreja fará isso. Não, a igreja fará isso. Se um crente ou outro não faz, Deus vai levantar quem faça. Mas vai acontecer. Tem pessoas, e até alguns missiólogos, que vão interpretar esse texto dizendo o seguinte: olha, a promessa da volta do Senhor Jesus, ela é condicional à pregação do evangelho. Por esta razão, nós precisamos pregar o evangelho para toda a criatura, para todo mundo, porque só então assim o Senhor voltará. Isso está errado ou certo? Não, errado. Porque a promessa de Cristo não está condicionada à minha tarefa ou à sua tarefa. A promessa de Cristo do retorno do Senhor Jesus não está condicionada àquilo que eu vou fazer ou não. Nós não podemos anular a volta de Cristo. Imagine só, então eu não vou pregar o evangelho, a igreja toda não vai pregar. Não está condicionado, então Jesus não vai voltar. Eita, se a gente começar a pregar mesmo, então rapidamente Jesus vai voltar. Não, ele vai voltar no tempo certo. E no tempo certo todos vão pregar. Veja, não é uma promessa condicionada. Ele está dizendo, a igreja vai pregar, o evangelho vai se espalhar por todo mundo, e então virá o fim. Não é uma condição, é um relato daquilo que vai acontecer. O evangelho, queira você ou não, será pregado. Se a IPBU se envolver com missões ou não, Deus vai levantar sempre igrejas e mais igrejas para pregar o evangelho para todo mundo, e então virá o fim. Isso vai acontecer, não é uma condição. As promessas do retorno de Cristo, essas promessas são incondicionais. Nós não podemos tardar,
nem apressar. Nesse sentido, tá, irmãos? Nesse sentido. Claro que no sentido de aplicação, a gente anseia. A gente ora pedindo a Deus, Deus volta logo. No sentido de aplicação, a gente se esforça para pregar mais, porque sabemos que quando o evangelho se espalhar para todo o mundo, então virá o fim. Mas Cristo não voltará condicionalmente a uma ação ou não de um ser humano ou de seres humanos. São coisas que vão acontecer. A partir do versículo 15, nós temos aqui o 7º sinal. Vamos lembrar do primeiro? Falso ensino. Segundo, conturbações políticas e militares. Terceiro, conturbações naturais. Quarto, perseguição direta. Quinto, apostasia. Sexto, a pregação do evangelho em todo o mundo. E sétimo, a grande tribulação. A partir do versículo 15, Jesus vai tratar sobre a grande tribulação. Mas esse é um assunto para a próxima quinta-feira. Porque é um assunto que a gente vai examinar com mais detalhe. O que vai acontecer na grande tribulação. Então nós vamos entender melhor o que vai acontecer, as circunstâncias, como será essa perseguição, o martírio, as almas dos mártires, o anticristo e o retorno do Senhor. Nós vamos entender melhor sobre isso. Então deixe aí marcado na sua agenda, para que na próxima quinta-feira possamos entender melhor acerca desse assunto tão pertinente para a igreja, a grande tribulação. Vamos orar.